Em comemoração aos 60 anos da saída dos judeus do Egito, foi exibido na Hebraica de São Paulo o documentário Judeus do Egito, do diretor e cineasta egípcio Amir Ramsés, que por meio de parcerias e de membros da comunidade judaica, veio ao Brasil para expor o filme. Confira na reportagem. Antes da exibição do filme, o diretor Amir Ramsés se encontrou com a imprensa judaica em uma coletiva na Hebraica de São Paulo para falar sobre a importância do documentário Judeus do Egito. O dia em que o Egito começou a perder os judeus foi o dia em que o Egito perdeu grande parte da sua identidade. O Egito já foi um país muito diversificado, com várias religiões, várias culturas. Era um país cosmopolita e um lugar maravilhoso para se viver. O dia em que perdemos os judeus, muitos outros começaram a sair do país. E esse foi o primeiro passo para o Egito perder a sua diversidade, a se tornar um país não cosmopolita. E é como se, de repente, ser um egípcio é ser alguém sem definição. Esse filme do Amir, que não é um judeu e é um egípcio que se interessou em levantar a história do Egito, e dentro da história do Egito teve a coragem de trazer o fato de que os judeus foram importantes. Imagine você, eram 80 mil judeus vivendo lá no Egito, e ele traz esse filme. Então a gente achou que trazendo esse filme seria importante. Isso é uma iniciativa do grupo Les Juifs d'Égypte. O Brasil ele recebeu os judeus que saíram do Egito com muito calor. E na verdade, falta um pouco de história registrada e contada. Existem pouquíssimo material sobre esse assunto aqui no Brasil. O Teatro Arthur Rubinstein ficou lotado para assistir o filme e receber o diretor. O documentário fala sobre a identidade judaica dentro do Egito, a intolerância e, a partir de depoimentos, mostra a história antes e depois da saída dos judeus do Egito. Após a exibição do filme, o público teve a oportunidade de realizar um bate-papo com o diretor Amir Ramsés. A comunidade do Egito é uma parte muito grande e integral da nossa coletividade judaica de São Paulo. Com esse filme do Amir Ramsés, que é um filme muito interessante sobre essa saída, todos os fatos históricos, e a gente fica feliz de poder juntar eles aqui dentro da Hebraica. Como a gente sempre fala, a Hebraica é centro comunitário de todos. A história que está contada no filme é uma história que mostra um pouquinho do sofrimento que os judeus do Egito tiveram e que vários deles, e por isso o teatro está lotado, migraram para o Brasil. Eu acho que a Hebraica está de parabéns. Acho que esses eventos que nos alegram e que dão mais impulso para que a gente continue fazendo isso. Eu acho muito importante, apesar de eu não ser egípcio, eu me interesso muito pela história e acho importante que esse fato seja lembrado, porque foi um êxodo dos judeus, fala-se muito no êxodo palestino, mas não se dá devida atenção ao êxodo dos judeus do Egito. É muito importante ver, fui casada com um egípcio e pude reviver essa história, né, que ele sempre me contava, e achei muito interessante. E ver a Hebraica proporcionando esse tipo de conteúdo para os sócios, o que isso representa? Representa divulgar um pouco daquilo que aconteceu com a comunidade judaica no mundo, não só no Egito, como em outros países também, né? Eu achei maravilhoso, que foram histórias que eu vi a vida inteira dos meus pais. Tive a oportunidade de ir para o Egito com a minha mãe, ver onde ela morou, onde ela estudou, onde ela casou, cinema, metro, que era tão famoso lá. E isso aqui para mim foi ver um pouco de uma história que eu ouvi e vivi um pouquinho, ouvi minha vida inteira. Foi lindo. Então foi uma oportunidade muito boa de estar aqui com um grupo de pessoas que saíram do Egito e conhecer lugares que eu só ouvia falar pelos meus sogros, e realmente eu acho que estou de parabéns à Hebraica, as entidades judaicas que fizeram isso para trazer o pessoal para conhecer um pouco mais da saída do povo do Egito.